Hoje a gente escolheu falar aqui no nosso quadro sobre a doença de Parkinson. Presente em uma parcela da população idosa, ela tem características específicas e requer cuidados e atenção, é lógico. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 1% da população mundial é acometida por esta doença. Por isso, justamente a fim de alertar a população pela busca do diagnóstico precoce, o dia 11 de abril, portanto amanhã, terça-feira, foi escolhido como o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Para a gente falar um pouquinho mais sobre o assunto, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é essa doença, a gente está recebendo aqui com muita alegria a neurologista, a doutora Denise Cury. Doutora Denise, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom dia. E eu acho que, como a gente sabe que essas campanhas elas são importantes porque chamam a atenção naquela data para determinado tema, mas a gente sabe que são assuntos que a gente tem que ter na nossa rotina de cuidado, no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai fazer os nossos exames, a gente tem que entender, né, para que a gente possa se prevenir, porque eu acho que essa ainda é a principal forma da gente enfrentar as doenças. Então, eu queria começar explicando para o nosso telespectador o que é a doença de Parkinson. Bom, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa do cérebro, ela acontece no cérebro e ela impacta nos movimentos. Então, quando você vê um paciente com doença de Parkinson, é aquele paciente que vai tremer, fica mais lento, fica mais rígido. É uma doença progressiva, ou seja, não tem cura, mas é uma doença que precisa de tratamento para que os sintomas impactem menos na rotina da pessoa. Ela faz parte do processo de envelhecimento, do nosso envelhecimento? Não do envelhecimento normal. Essa é uma excelente pergunta. Me perguntam direto isso no consultório. Doutora, é normal ter doença de Parkinson? Não, é uma doença, mas que o envelhecimento é o principal fator de risco. Ou seja, quanto mais você envelhece, mais chance você tem de apresentar uma doença como a doença de Parkinson. Pra você ter uma ideia, em torno de 3% das pessoas, ou seja, 3 pessoas em 100 de quem tem mais de 80 anos terá a doença de Parkinson. Quem tem mais de 65 anos, 1%, 1 em 100 terá a doença de Parkinson. Então, além da questão da idade, tem outros fatores de risco? Pode ser genético, hereditário, é mais comum em homens, em mulheres? Existe um perfil de possíveis pacientes, doutora? Existe um perfil. É claro que a gente tem que lembrar que essa doença ela pode acometer várias idades, desde os mais jovens até mais idosos, mas predominantemente acomete idosos. Quando eu comparo homens e mulheres, a doença de Parkinson é uma doença de homens, mas mulheres também podem apresentar, mas a proporção é maior em homens, então é mais comum eu ver homens com doença de Parkinson. Existe doença de Parkinson genética, mas em torno de 10 a 15% dos casos, ou seja, se você tem doença de Parkinson, a chance disso ser familiar é de 10 a 15%, é pequena. Geralmente, a pessoa tem a doença de Parkinson que nós chamamos esporádica, idiopática, que não tem relação com a família, não passa de geração em geração. É possível evitar a doença de Parkinson, doutora? Na verdade, não evitar a doença de Parkinson em si, mas existem algumas coisas que você pode colocar na sua rotina que diminuem a chance desses sintomas serem mais fortes, né? Dos sintomas impactarem mais. Por exemplo, atividade física. Inclusive, quem tem doença de Parkinson e faz atividade física é a única coisa que faz com que a doença ela progrida numa velocidade menor, ou seja, que ela fique mais benigna, entende? Então, atividade física, um estilo de vida saudável, tudo que você puder fazer para preservar a saúde do cérebro faz com que talvez você desenvolva mais tardiamente os sintomas. Vamos explicar um pouquinho os sintomas? Você já falou alguns, Sim. Logicamente, que ela tem impactos no movimento, né? Uma doença neurológica. A gente lendo alguns relatos em relação a esse assunto aqui antes da entrevista, eu vi que alguns pacientes dizem que também foram perdendo o olfato, né? Então, além da questão dos movimentos em si, tem relação também com isso, né? Eu queria que você me explicasse o porquê, né? Porque a gente que é leiga, a gente fica sem entender qual é a relação que teria com a perda de olfato. Sim, e não é só o olfato, é interessante. Porque a doença de Parkinson é a doença do movimento, mas ela não é apenas do movimento. Eu preciso da alteração do movimento típica para dar o diagnóstico de doença de Parkinson. Então, primeiro, quais são as alterações do movimento? O paciente fica lento. Geralmente, um lado do corpo fica mais lento do que o outro lado do corpo. Esse é o sinal mais importante da doença. Uma parte treme, uma parte fica rígido. Nem todo mundo treme. A maior parte das pessoas reconhece a doença pelo tremor. Sim. Mas, na verdade, 30%, 3 em 10 não treme. Então, eu posso encontrar pessoas que não tremem.
Mas além do movimento, a doença também afeta outros sistemas. Então, um deles é o olfato. Inclusive, a pessoa pode perder o olfato anos antes de desenvolver a parte motora. Além do olfato, o intestino pode ficar preso. Isso pode acontecer até 10 a 20 anos antes dela manifestar os sintomas motores. Então, a gente só vai ver o diagnóstico, só vai entender que isso tem relação com a doença quando os sintomas motores aparecerem. Outra coisa é o sono. O paciente tem doença de Parkinson, a maior parte deles tem alteração do sono, de conversar à noite, de até mesmo se mexer tanto na cama que parece que está batendo na pessoa que está dormindo ao lado. Então, tem transtorno comportamental do sono também. Tá certo, você está explicando então que alguns sintomas aparecem bem antes, né, da doença ser diagnosticada. E como é que é feito então esse diagnóstico? Como é que realmente a gente sabe que aquele paciente está sofrendo do mal de Parkinson? Até o momento, nós só podemos dar o diagnóstico no momento em que os sintomas motores aparecem. E o diagnóstico é clínico. Então, o médico neurologista, de preferência o médico especialista nessa doença, vai examinar o paciente no consultório. Então, o que eu posso orientar para quem está assistindo é que, quando você perceber em você ou alguém da sua família alguma dificuldade em cortar um alimento, em vestir uma roupa, abotoar aqui um botão, em se maquiar, fazer a barba, o paciente precisa ser visto por um neurologista. O neurologista vai olhar e observar se aquela lentidão de fato faz parte de uma doença e encaixar ela no diagnóstico clínico da doença de Parkinson. É claro que o paciente faz exames, especialmente uma ressonância magnética do crânio, mas não é esse exame que dá o diagnóstico. Esse exame ele serve para excluir outras doenças que podem se parecer com a doença de Parkinson. Doutora, para a gente encerrar, como é que é o tratamento dessa doença? Ele é disponível no Sistema Único de Saúde? Sim. Então, o tratamento da doença de Parkinson ele é feito basicamente com remédios. Os remédios não não curam a doença. Os remédios eles servem para diminuir os sintomas da doença, o tremor, a lentidão, a rigidez. Esses remédios, nós temos várias opções, a maior parte deles está sim disponível na rede SUS. E além disso, nós temos a reabilitação, que é muito importante. Então, o tratamento não é só a medicação, é medicação mais reabilitação, fisioterapia, fonoterapia, psicologia, terapia ocupacional. E além disso, alguns pacientes têm benefício de fazer cirurgia, que é a colocação do marca-passo cerebral. Tá certo. E como a doença ela tem impactos na autonomia do paciente, né? Porque ele vai perdendo o movimento, é importante também a família estar consciente, né? E o apoio e o acompanhamento da família, né? Nesse momento, né, doutora? Sim, com certeza. O paciente vai precisar do familiar para fazer algumas atividades, para entender melhor a doença. Tá? É muito importante, sim, que a família esteja presente. Tá certo, doutora. É uma conversa muito bacana, porque, como eu sempre digo, a gente tem que estar, né, entender, né, o que acontece, saber, né? Eu acho que a educação, a gente entender as doenças, é a melhor forma da gente lidar com ela, né? E a gente prevenir também. A data é muito importante, como eu falei, para a gente chamar a atenção para o assunto, mas são cuidados que a gente tem que estar observando. Você falou, no caso, né, de uma família, um parente mais idoso, a gente tem que estar sempre com sinal de alerta ligado. Obrigada, doutora. Obrigada. Pela sua participação.